Graça e paz, eu sou Márcio William Chaveiro, você está no canal Verdade Absoluta. Verdade Absoluta é Cristo e a sua palavra. É um canal onde nós temos a intenção de interpretar a realidade através do Evangelho, através da palavra de Deus, entendendo que a vida cristã não se resume a uma vida na igreja, uma vida apenas de oração, de leitura da Bíblia ou outras atitudes nesse nível. Mas o Evangelho deve ser aplicado a todas as nossas relações com a cultura, com a sociedade, com as artes e assim por diante. Dentre essas realidades, nesse vídeo nós vamos falar sobre política, devido ao fato de que nosso país está passando um momento extremamente delicado e decisivo. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o que tem acontecido em relação às propostas da esquerda no Brasil. E por que destacar a esquerda? Porque a esquerda ela é contra o cristianismo. Não se propõe esse vídeo a defender algum candidato ou defender algum partido ou ideologia de direita, coisa desse tipo. Mas apenas para instruir os crentes da importância que tem de se conscientizar politicamente à luz da palavra de Deus. A igreja precisa entender que ela não deve se misturar com o Estado, mas ela precisa ser consciência moral do Estado. Assista os vídeos e tire as suas próprias conclusões. Muito obrigado e assine o nosso canal, compartilhe com outras pessoas. A rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6.000 escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares, mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação do MEC acatará ou deixará de acatar uma opinião. A declaração aumentou a reação negativa no Congresso. Alguns deputados não aceitam a distribuição desse material sem mudanças. Acham que o chamado kit gay esconde, na verdade, uma propaganda homossexual que pode ser extremamente prejudicial para a formação de toda uma geração. A dosagem do remédio está muito forte para o doente e isso não funciona positivamente. Há uma rejeição por parte da sociedade. Há uma rejeição por parte dos pais nas escolas. Nós católicos devemos também acompanhar, devemos estar atentos, devemos ser vigilantes para que os excessos não sejam cometidos. Uma coisa é homofobia, nós somos contra. Outra coisa é divulgação de materiais dessa natureza para servir como base na formação de crianças e jovens no Brasil. Esta deputada explica a indignação com o material do MEC. O vídeo fala, o rapaz estava em dúvida, ele não tinha uma namorada e sentiu atração pelo colega. Então, ali ensina que ele deve ficar com as duas, que é tudo igual. Isso é promiscuidade. A família brasileira não merece isso. Outro questionamento. Dos 37 milhões de casais brasileiros, o último censo do IBGE apontou que apenas 60 mil são homossexuais, ou seja, menos de 0,2%. Os críticos do kit gay usam esses dados para defender que os vídeos e cartilhas servem somente para propagandear o comportamento de uma minoria. Alegam que a imensa maioria das famílias brasileiras pratica valores bem diferentes. Um abuso por parte do governo, acho que estão entrando numa área que não compete a eles e eu jamais autorizaria eles fazerem isso com os meus filhos. Cuidado nesses vídeos, né? Porque os vídeos eu acho que assim mostram realmente essa coisa da escolha, né?
e não da discriminação. A polêmica não é de hoje. Até os técnicos do governo e de ONGs parceiras do Ministério gastaram 3 meses para decidir se um dos vídeos iria incluir um beijo homossexual. Foi o que revelou nesta sessão em novembro do ano passado na Câmara dos Deputados o ex-secretário do MEC responsável pela criação do kit gay. E só para contar uma história, que acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Pode... Não, selim podia. Não. Eu não sei se é por conta das circunstâncias pessoais, mas quando eu olho a conjuntura, eu não vejo a coisa muito boa. Eu vejo o assalto do fundamentalismo religioso no Estado laico. Eu vejo políticos fazendo conchavos com esses desgraçados 25% da população que vendem a mãe por dinheiro. Eu vejo eles comprando aviões, canais de TV, que são concessões públicas. Eu não vejo, e desculpe se eu estou passando essa vibe, né, tão diferente dela. Quando eu via, foi você que mostrou, não, foi a Elô. Cadê a Elô? Ela não está mais, não? A da Ecos. Quando ela mostrou aquele finalzinho do projeto Escola Sem Homofobia, voltando para o armário, aquilo me deu uma vontade de chorar na hora, sabe? A conjuntura é péssima. E dizem que em terra de seca, quem tem olho é rei. Eu não sei se é porque eu estou lendo muito Nietzsche e Kierkegaard, mas, sinceramente, eu não vejo, diante da atual circunstância, do atual contexto político brasileiro, eu não vejo muita coisa. Eu não vejo. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Quando a presidenta Dilma foi questionada se era ela lésbica, não, me respeita, eu sou mãe, filha de avó. Ser lésbica, eu conheço tantas lésbicas mães, filhas de avó, né? Que são filhas, são avós. Então, eu não vejo com muita... Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Concluindo, assim como eu não deixo minha homossexualidade em casa quando vou ao trabalho, ao mercado ou à padaria, o professor que é cristão e que tem que tem uma religião, que professa uma religião, e essa religião tem um discurso performativo, ou seja, ele exige desse professor, desse diretor de escola, desse aluno, uma tomada de posição, assim como eu não deixo de ser gay na igreja, na padaria, no Congresso Nacional, esse cara e essa mulher também não deixam de ser cristãos no espaço público ou na escola. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva,
que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Então, por favor, não deixem que o preconceito com a palavra religião veja em mim, por exemplo, que uso um clésma e uma cruz, um cara como um outro pastor qualquer. Não, existem cristãos aliados de vocês, existem cristãos progressistas, existem cristãos inclusivos, teólogos como eu, que estudaram, que estudamos, que publicamos livros. Então, vocês precisam saber que ninguém deixa de ser cristão quando entra na escola. Não adianta discutirmos educação escolar, bullying escolar, se a gente não passar pelo viés religioso, se a gente não passar pela teologia inclusiva. Podem fazer 15 milhões de sessões de reavaliação de professores, de, como é que chama aquilo? Recapacitação de professores, formação continuada, podem fazer milhões. Se não entrar a questão religiosa e a visão da teologia inclusiva, nós não vamos vencer, porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom. Uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de 2º grau larga a fé dele no quarto, na hora antes dele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Concluindo. Então, concluindo, se vocês querem realmente mexer na educação, se vocês querem realmente avançar, se vocês querem realmente não presenciar a barbaridade que presenciamos de uma presidenta se vendendo no balcão de negócios dos políticos evangélicos, como aconteceu com o Kit, se a gente não quer mais isso no nosso país, se queremos realmente uma escola sem homofobia, vocês não conseguirão sem a religião. E sem a religião de caráter progressista, sem a religião de caráter inclusiva, sem essa releitura histórico-crítica da Bíblia.